Estamos ao vivo então para mais uma live. Sejam bem-vindos à nossa live número 202. Hoje estamos meio que maratonando aí, né? Ficou muito perto uma live da outra. Mas vamos lá, estamos voltando à rotina de fazer as lives aqui. Depois que embala, vai, né? Há pouco tempo eu estava pensando, poxa, me comprometi a fazer mais 100 lives, né? Em 50 dias. Eu recém fiz 200, eu tô arrumando coisa para minha cabeça mesmo, mas aí na primeira é mais desconfortável, a segunda vai, agora, vai, veja só falta 98 agora, pô, então falta pouquinho, né, era 100, agora falta 98, mas é legal falar disso porque muitas vezes na vida, né, a gente também tá ali, né, pensando, poxa, lá no longo prazo, um longo caminho, né, sei lá, às vezes tá começando uma faculdade, às vezes tá começando uma empresa, às vezes tá começando um relacionamento, aí tu pensa, poxa, como que vai ser lá na frente? Aí tu acaba se tornando uma pessoa que gera uma ansiedade porque fica querendo prever o que vai acontecer lá na frente, né? E às vezes a gente tem que ter um mínimo de prudência, um mínimo de cálculo, mas no mais a gente tem que se jogar e fazer, né? Como na live de ontem, né? Que eu falei da live da prece do caipira, né? Que é aquele sujeito que vai com fé, né? Sabe que ele não tem grandes recursos, grandes técnicas, mas por ele ter essa fé e ele sabe dessa providência que sustenta ele, então ele continua seguindo, ele segue caminhando, né? Para quem não assistiu, recomendo, foi a live número 200. Mas agora vamos falar da nossa live número 202, né? Eu coloquei aí no título, a gente vai falar um pouco hoje sobre essa tríade, né? Que compõe o ser humano, né? Apesar de muita gente acabar divergindo disso, mas é a tríade que a gente chama, né, de corpo, mente e espírito. Então a gente vai falar um pouco sobre como que eu acredito, né, e quero compartilhar com vocês, que a grande Giza Machado já estava com saudade das lives, eu também estava com saudade de vocês, Giza, seja muito bem-vinda. Então, falar um pouco dessa tríade, né, de como que a gente pode ter o domínio dessas esferas, né? Eu quero compartilhar com vocês coisas que me ajudaram e que de repente pode estar ajudando aí na vida de vocês, se a gente tiver primeiro essa consciência, né? Eu costumo dizer sempre aqui, a gente vive meio que em 3 tempos, 2 tempos são o campo das ideias, né? É o passado e o futuro. No passado, a gente está olhando ali e fazendo juízo sobre aquilo que aconteceu. Isso é mais ou menos ganhar consciência daquilo que a gente viveu ou daquilo que a gente está vivendo, né? Eu estava falando hoje na live anterior que nada chega na nossa inteligência, nada chega no nosso intelecto sem antes passar pelos nossos sentidos. E depois que passa pelos nossos sentidos é que a gente vai fazer juízo. Poxa, sei lá, eu provei um café e o café era bom. O café primeiro passou pelo meu olfato, pelo meu paladar, para depois eu fazer o juízo já do passado daquele café que já existiu, para eu poder dizer, poxa, esse café é bom, não, esse café é ruim, eu prefiro o café desse jeito, não, eu prefiro o café daquele outro jeito. É só para a gente ilustrar um pouquinho aqui. Então, eu olho para o passado, faço juízo e com base nesses juízos eu olho para o meu futuro para criar os meus roteiros, né? Para criar os meus planos, para aquilo para onde eu estou indo. Né? E no meio disso tudo existe o presente, né? Que é o momento em que a gente sai do campo das ideias e pratica aquilo que a gente colocou como nosso roteiro. Pelo menos era para ser assim, né? Às vezes acaba fugindo um pouco porque a gente está com hábitos ruins e tem dificuldade de construir hábitos bons, né? Falei bastante disso na live passada. Mas então, agora voltando, né? Para ter domínio dessas 3 esferas, né? Do corpo, mente e espírito. A gente precisa ter esse juízo correto sobre essas coisas, né? A gente precisa olhar para essas coisas, para esses conceitos, né? Para fazer um juízo verdadeiro, um juízo correto, um juízo olhando para a verdade, um juízo do qual a gente não se confunde sobre o que é cada uma dessas esferas e principalmente entender que existe uma hierarquia entre elas, né? É uma grande bobagem, eu acho que é o que está ferrando com a maioria da humanidade atualmente, é quando a gente nega que existe uma hierarquia, né? Às vezes tem pessoas que sequer acreditam que existem essas 3 esferas, né? Falam assim, eu não acredito muito nessa parada aí de mente, de espírito, é só corpo mesmo, é só aquilo que pode ser provado. Óbvio, fica muito fácil de refutar o argumento dessa pessoa, né? Porque eu digo, é só dizer para ela, poxa, tudo bem, não estou negando, é óbvio que a parte da comprovação,
né, do cientificismo, ele tem um papel importantíssimo, né, no nosso mundo. Agora, por exemplo, né, vai para o campo imaterial, para o campo das ideias, e vamos falar de alguns conceitos. Por exemplo, o amor. Prova aí que o amor existe, né? Então, como que tu vai provar? Prova aí, bonzão. Tu é o cara da prova, tu é o cara que tem que provar tudo, tudo é o corpo. Então, prova aí que tu ama alguém. Como é que tu vai provar? O máximo que tu vai ter é um conceito. Agora, tu não pode dizer que o amor não existe, por exemplo, né? Tá no mundo das ideias, tá no campo dos conceitos, não pode ser provado, não tá no corpo, mas logo a gente não pode negar que esse item imaterial ele existe. Só para a gente ilustrar um pouquinho, né? Agora, tem também aqueles que até acreditam, mas acham que não existe uma hierarquia de valores entre eles, entre essas três esferas. E o que eu quero trazer aqui na live não é um achismo meu, mas é trazer com exemplos reais, exemplos concretos para poder mostrar para vocês, de certa forma, que sim, que existe uma hierarquia entre essas três esferas. E quando a gente consegue ter uma visão de mundo, olhar de mundo, a gente compreende, né, de uma forma muito simples, de uma forma muito clara, sem afetações, que existe essa hierarquia entre essas três esferas, aí a gente finalmente consegue alcançar umas coisas mais elevadas, né? Como a paz, que dizem por aí, né? Porque a gente olha para a vida real e entende, poxa, faz sentido, existe mesmo uma hierarquia entre essas três esferas. Então eu vou começar aqui de baixo para cima, né? Vou chamar assim. Eu vou começar falando um pouquinho do corpo, né? Eu estava na live anterior falando ali, né? Poxa, como que a gente consegue dominar o corpo, né? O nosso corpo é um ser totalmente físico, totalmente biológico, né? Então muitas vezes a gente está diante de coisas que a gente quer fazer e a gente acaba tendo uma certa preguiça, né? Aquela vontade de ficar ali no sofá. Outro exemplo, né, de quando a gente não consegue dominar o corpo é a tal da gula, né? Que é quando a gente quer colocar coisas em excesso, né, para dentro. A gente coloca coisas mais do que o necessário, né? Muitas vezes comida, às vezes até informação. Mas quando essa gula é quando a gente coloca algo a mais, né? Algo em excesso e vai se prejudicando por causa disso. Isso também é um exemplo de não ter domínio corporal. O outro que a gente pode falar, sei lá, é luxúria, né? Imagina uma pessoa que acaba se metendo ali em infidelidades, né, no casamento, né? Acaba se deixando levar por um gatilho ali que é totalmente corporal, né? Ele fez uma promessa, ele fez juras ali com a pessoa amada, né? Que iriam viver para sempre juntos, né? Serem fiéis, né? Na alegria e na tristeza, né? Na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separem. Mas em algum momento ele deixou vacilar, ele teve um descuido, né? Ele ou ela, enfim, porque, né, teve um desvio de olhar do qual ele se deixou levar por aquela questão corporal. Ele viu uma pessoa bonita que ele achou, né, que ele teve um apreço, se envolveu, acabou se envolvendo e quando vê, tá ali, né, metido numa confusão desnecessária. Por quê? Porque ele não conseguiu ter o domínio dessa esfera corporal. Agora, então se a gente está falando de hierarquia de valor, hierarquia, né, entre essas três esferas, a gente precisa entender também que uma esfera ela vai governando a outra, né? Então, quem que governa o nosso corpo? Veja, no exemplo que eu estava dando, né, mais cedo, né? Eu estava falando, poxa, às vezes eu gosto muito de correr, mas quando eu vou correr, quando está na véspera de correr, quando falta ali pouco, a minha mente o meu corpo está com preguiça e a minha mente começa a achar um monte de desculpas para eu não correr, né? Então eu começo, poxa, o tempo está meio feio, está meio nublado, pode ser que chova. Isso é um processo muito inconsciente, né? Eu não fico calculando. Mas imagina, ela fica ali, né? Um processo muito inconsciente que diz, poxa, vai chover, o tempo está meio nublado, né? Pô, de repente não vale a pena. De repente deixa para amanhã, né? Não tem problema faltar um dia. É um processo muito inconsciente que vai acontecendo. Quando a gente entende, né, que esse é um processo natural, porque o nosso corpo está querendo economizar energia, né, para não ficar se gastando, isso daí, se a gente for entrar na neurociência, é uma coisa lá pré-histórica do cérebro límbico, do cérebro, né, ali que é o que chamam de reptiliano, enfim, mas a ideia não é entrar nisso daqui, né? Tem outras aulas que eu já falei sobre isso. Mas enfim, existe um pressuposto que diz que o nosso corpo está sempre querendo economizar energia. Se a gente entende que nessa hierarquia a nossa mente ela governa o nosso corpo,
É um momento onde eu determino que não, eu vou correr e pronto, se eu tenho condições físicas, se o tempo tá bom, ou até mesmo se o tempo não estiver bom e eu me comprometi a fazer isso, eu vou correr. Por isso que às vezes é recomendável para aquela pessoa que ainda não construiu um hábito, né, que ela tá um pouco fraca em relação a esse hábito, que ela se comprometa com outras pessoas, né? Por que tem mais acaba tendo mais assiduidade a pessoa que tem um personal, né? Mas não são todos que conseguimos pagar, por exemplo, um personal. Então, às vezes, a gente tem que assumir compromisso com nós mesmos, né? E aí sim a gente colocar através da nossa mente que esses compromissos eles vão ser cumpridos. Veja, vocês já devem ter ouvido falar muito sobre autoconfiança, né? Mas às vezes a gente não entende muito bem o que está por trás disso. O que ferra a nossa confiança numa outra pessoa, num terceiro, né? O que ferra, o que acaba destruindo a nossa confiança em outra pessoa? Quando ela acaba falhando com a gente, quando ela dá uma palavra e ela acaba não cumprindo. A autoconfiança, que é a confiança em si mesmo, não é essa coisa que é também, né, um pouquinho dessa coisa que falam por aí, né, de vou me amar, eu gosto de mim, eu me admiro, mas a autoconfiança também é que a gente não quebrar os compromissos que nós fazemos com nós mesmos. Então, por exemplo, se eu me comprometi a correr e eu não corro, poxa, eu começo a inconscientemente olhar e pensar assim, poxa, eu não sou uma pessoa confiável, eu assumi um compromisso e eu não estou dando conta de fazer. Então esse é o grande perigo, né? A gente vai se tornando pessoas cada vez menos autoconfiantes porque a gente não cumpre e não honra os compromissos que a gente faz com nós mesmos, né? Então, para isso a gente precisa, né, fazer com que essa esfera da mente governe o nosso corpo. Saber que é natural, que vai ser muito comum que o nosso corpo peça para parar, mas que a gente sabe que pensamentos vêm e pensamentos vão, e que quem governa isso tudo é a nossa mente. Veja, há pouco tempo eu estava, por exemplo, né, e às vezes nem é a atividade, né, eu dei o exemplo da corrida aqui, de 5 km, né, que de repente para muitos pode parecer bastante, né, mas para o maratonista é fichinha, né, coisinha de criança. Agora, veja, até nas atividades mais rotineiras e banais isso pode acontecer. Veja, eu estava há pouco tempo agora ali fazendo uma atividade completamente tranquila de se fazer, que eu estava limpando alguns calçados meus, né, para usar durante a semana. Só que como não é uma coisa que eu costumo fazer com tanta frequência, eu faço lá de vez em quando, uma coisa que ia durar 5 minutos parece que virou um fardo, parece que virou um peso, né? Era só pegar uma esponja, uma escova e limpar os calçados. Olha que coisa fácil. Mas acaba se tornando um fardo, parece que é um peso para o nosso corpo. Por quê? Porque é uma atividade que não é rotineira, uma atividade que eu não costumo fazer. Então parece que, entre muitas aspas, eu estou saindo daquela zona de conforto e acabo sentindo um desconforto para isso. E isso, se a gente pegar, vai para as coisas mais pequenas que vocês possam imaginar, né? Há pouco tempo também aconteceu, eu gosto de citar exemplos na prática, né? Há pouco tempo aconteceu, eu estava com uma sacola aí no negócio de fazer faxina aqui em casa, normalmente eu faço sábado ou domingo, aí eu peguei e estava recolhendo no lixo, aí fiz um nó ali no lixo e, puxa, ficou uma latinha de refrigerante para trás que estava vazia que eu tinha que colocar no lixo. Daí olha só como é o processo inconsciente, né, dessa coisa de não querer gastar energia, de querer economizar. Eu já estava pegando porque eu ia ter que desfazer o nó daquela sacola, eu estava, vou deixar essa latinha aqui em cima e depois eu levo ela do jeito que está. Quando a gente começa a ter essa consciência e ter esse domínio de que a nossa mente ela governa o nosso corpo, que existe essa hierarquia entre essas esferas, aí eu volto, opa, que é isso, cara? Deixa de ser preguiçoso. Não, eu não vou perder para uma sacola. Eu vou abrir essa sacola e vou colocar essa latinha lá dentro. Aí eu tive ali um pouco de trabalho, mas durou menos de 1 minuto. Em segundos eu abri a sacola e coloquei a latinha lá dentro. Então, a Giza falou, o ser humano tem um hábito de procrastinar. Exatamente, o procrastinar é uma consequência disso, né? A gente procrastina por quê? Muitas vezes porque a gente vai querendo economizar essa energia, né? Quando a gente está procrastinando coisas que não são tão importantes, até tudo bem. O problema é que muitas vezes a gente procrastina coisas importantes. Não teria grandes problemas de eu procrastinar, colocar a latinha no lixo depois.
mas às vezes a gente procrastina cuidar da nossa saúde, a gente procrastina muitas vezes poder se declarar para a pessoa que a gente ama, às vezes a gente procrastina fazer uma atividade importante do nosso trabalho, às vezes a gente procrastina poder levar uma vida espiritual mais elevada, e aí isso no longo prazo, depois de muitas e muitas e muitas repetições, vai gerando um grande desastre na nossa vida. É aquela vida que a gente olha para trás e pensa, poxa, quem foi que viveu isso aqui que não fui eu? Né? Onde eu estava nesse piloto automático, querendo economizar o tempo todo energia e deixando de cumprir os compromissos. Ou melhor, né? Eu já nem faço mais compromissos, né? Aí compra aqueles discursos, né? As pessoas têm que me aceitar como eu sou. É óbvio, campeão, as pessoas têm que te aceitar como tu é. Mas será que não é tu que desistiu de quem tu queria ser? E aí agora compra esse discurso que as pessoas têm que te aceitar como tu é? Porque para os outros a vida deles está continuando, a vida deles está indo, né? Tá seguindo. E tu contigo mesmo, como que tu tá, a tua consciência? Será que não são as coisinhas que tu foi deixando para trás? Foi acordos que tu foi deixando de fazer? Então essa é a importância da gente entender que existe essa hierarquia da esfera e que a mente ela tá acima do corpo. A mente governa o nosso corpo, né? Então, por exemplo, as lives, né? Eu falei na live passada. Por que eu resolvi fazer as lives em dobro agora, né? Vão ser agora 7 semanas seguidas eu vou fazer live de manhã e no final da tarde. Veja, né? Poderia de repente, não vou fazer só na segunda, vou fazer na terça. Mas eu vinha de uma sequência onde eu estava com uma coisa batendo muito forte no sentido de procrastinar, como a Giza falou, e no sentido também de ficar se sabotando. Sabe aqueles questionamentos? Poxa, será que isso vale a pena? Será que, poxa, de repente isso não faz mais sentido continuar fazendo? Aí, naquele momento, boa pergunta, Giza, a princípio serão às 6h15 da manhã e às 18h15 da tarde, tá? A princípio vão ser nesses dois horários, salvo algumas exceções, né, que alguns sábados eu trabalho, né, na parte da tarde ali, então pode ser que eu faça um pouco mais cedo no comecinho da tarde a segunda live, né? Mas depois eu vou deixar tudo certinho aqui para vocês. Então, eu tomei uma decisão, né? Aí é aquela coisa, a mente governa o corpo. Aí qual foi a decisão que eu tomei? Não, peraí, quando eu iniciei tudo isso, não foi com esse propósito, né, de ficar vendo se faz sentido, se eu vou ter aplausos, se vai ter milhares de pessoas aqui me assistindo. Foi no sentido de compartilhar algo que eu acredito ser minha vocação. E aí, óbvio, né, tu começa a pedir algumas respostas, muitas vezes, aí já é outra esfera que eu vou falar depois, que é essa esfera espiritual, mas nesse momento a minha mente governa o meu corpo. E aí o que a gente faz? É uma alternativa, eu dobrei a aposta. Então se a minha mente se o meu corpo está me sabotando, se eu quero ficar nessa preguiça, então beleza, agora não vai ser mais uma live, não vão ser duas, não vão ser mais uma live, vão ser duas, eu vou fazer duas, até isso aqui ficar realmente impregnado na minha veia, até eu não ter mais dificuldade nenhuma em fazer isso, né? Óbvio que hoje eu tenho muito mais facilidade depois de 200 lives do que quando eu estava fazendo a primeira, mas eu já estava caindo nisso novamente, né? E aí então é aquele conselho que eu dou, né? Dobra a aposta, né? Então veja, isso vale para desde limpeza de calçados até colocar uma latinha no lixo, ou até mesmo, né, quando a gente quer fazer uma corrida ou quer fazer uma live, por exemplo, né? Então, ficou claro até aqui que a mente, por que existe essa hierarquia, por que é a mente que governa o corpo, né? E alguns exemplos que eu dei, né, da preguiça, da gula e da luxúria, ficou claro até aqui para vocês? E aí a gente vai agora falar dessa segunda esfera, né? Então falamos bastante ali dessa parte do corpo, né, dessa parte biológica, e agora a gente sobe um pouquinho para essa parte da mente, né, que está muito envolvida ali com a nossa parte afetiva. Ali muitas vezes a gente tem ali um inimigo chamado ira, né, que é a raiva, que é quando a gente acaba, né, se revoltando, né, reagindo, né, quando alguém faz algo que a gente não gosta, né? Então ali a gente está na esfera da mente, né? Então, do mesmo modo que, né, a mente está governando o corpo, né, que é a mente que governa o corpo em relação às preguiças que a gente sente, em relação à gula, em relação à própria luxúria, para o controle da ira também existe uma hierarquia que é a nossa visão de mundo, que é transcendente e que está acima da mente. Eu já vou explicar por quê, tá? Vamos lá, vamos pegar um exemplo prático que eu gosto de trazer para ficar bem ilustrado. Há pouco tempo atrás,
eu postei lá um stories, uma caixinha de stories, que era para falar mais da live que eu fiz ontem, e depois fiz algumas postagens, né, na live anterior, que eu falei que eu ia começar a fazer lives em dobro. Aí veja, a pessoa, né, que às vezes caem umas pessoas de paraquedas aqui, né, nunca assistiram nada, então elas chegam assim fazendo já um recorte, elas chegam já fazendo uma ideia do que é o meu objetivo aqui. Aí a pessoa foi lá na caixinha e aí ela respondeu o seguinte, ela botou, pô, lives em dobro vai enjoar a audiência, né, uma palavra que eu nem uso, né, então ela vai enjoar a audiência, vídeos curtos e gravados engajam mais, né? Usando esses termos, engajamento, audiência, os termos usados no marketing. Aí veja, nessa hora eu me lembro daquela frase, né, que eu acho que é associada ao Freud, que diz, né, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, né? Quando o Pedro está falando do Paulo, eu posso dizer assim, ó, eu não sei nada do Paulo, eu sei do Pedro, porque ele está falando do Paulo, mas no fim ele está falando dele, né? Então, por que eu estou falando isso? A pessoa que ela vai ali e responde uma caixinha querendo dizer que as lives em dobro é muita coisa, que vai enjoar a audiência, que eu não vou engajar, na cabeça dela, ela pensa que eu estou fazendo isso aqui para gerar audiência e para gerar engajamento. E aí na cabeça dela, o jeito certo de fazer são vídeos curtos e vídeos gravados, que as pessoas não param mais para assistir coisas longas, então isso é o que tem que ser feito aqui na internet. Ela vai ali dar um pitaco, sem saber sequer qual é o meu objetivo, né? Então, nesse momento, né, como que eu faço? Eu poderia muito bem ficar, né, numa certa ira. Às vezes eu respondo meio com deboche, mas totalmente num domínio emocional. Estou dando risada ali e tô respondendo, às vezes, de uma forma ali um pouco irônica, né? Que vocês sabem que eu tenho essa pitada, às vezes, aqui no Stories, né? Mas com todo o amor do mundo, né? Agora, imagina se eu deixasse me revoltar e ficasse assim, poxa vida, as pessoas não me entendem, né? Ninguém quer levar a sério, poxa, as pessoas não se dedicam. Imagina se eu ficasse sendo um autorreferente que acho que todo mundo tem que se adequar à minha maneira de pensar. É óbvio que eu ia ficar frustrado, é óbvio que eu ia ficar irado. A Giza respondeu aqui, eu muito questionei isso, pensava cada um dá o que pode. Minha terapeuta me disse cada um dá o que tem e tão bom ter a consciência disso. Exatamente, Giza, é aquela coisa, um pressuposto da PNL que fala, né? Mapa não é território, ou seja, a nossa visão de mundo, a nossa forma de pensar é diferente dos demais e cada um está entregando aquilo que pode, né? Agora veja, onde é que entra isso no nosso tema, né? Nessa esfera, né? Da mente e do corpo. E agora, nesse caso, da mente e do espírito. Quando eu tenho uma visão de mundo onde eu entendo que a pessoa do outro lado que vem e que faz esse comentário, ela simplesmente teve vivências, experiências e significados diferentes dos meus, eu consigo, ao invés de ficar irado com ela, ao invés de sentir uma raiva tremenda e querer esganar essa pessoa, eu consigo olhar para isso com compaixão e entender, poxa, essa pessoa está falando dessa forma porque na cabeça dela o meu objetivo é o mesmo dela, o meu objetivo é o que ela entende o que é o mundo aqui da internet, então tá tudo bem. Mas veja, isso só é possível quando a gente tem uma visão mais transcendente. Aí a gente já está falando de uma esfera que é um pouco mais superior, que aí vale aquela frase, né? Poxa, com a régua que eu meço, eu vou ser medido, né? Então, eu é que não vou querer o mal dessa pessoa, né? Porque se eu ficar julgando ela, né, eu vou ser medido por essa mesma régua, né? Então, para entrar um pouquinho já nessa esfera espiritual. Então, nesse momento eu olho e digo, poxa, tá bom, se Pedro fala de Paulo, né, ele está falando mais de Pedro, né? Então eu estou entendendo que ele está falando dele. Mas para isso a gente precisa ter uma visão e um olhar de mundo, senão é muito fácil a gente se irritar, né? Ora, o que foi, né, essas questões, eleições políticas nesses últimos anos, né? Se não aquela revolta, né? Poxa, tu não pensa como eu, então você não presta, né? Todo mundo tem que pensar igual a mim. E aí o país ficou dividido. Aí imagina, né? Imagina um lado achando que o outro está errado, o outro lado achando que o outro está errado. Quem que está certo, quem está errado, né? Cada um está seguindo ali os seus valores, cada um está seguindo aquilo que acredita. Mas se a gente se deixa, né, irar, se a gente se deixa irritar, eu não estou falando do tipo de ira, né, que é algo, a ira que é voltada para fazer justiça, que não quer destruir pessoas, mas quer lutar
por um bem maior, né? Às vezes eu falo de uma forma mais enérgica, tem pessoas que perguntam, tu tá com raiva? Não, eu tô só usando a minha comunicação para lutar por justiça, para lutar por um bem maior, por um bem mais elevado. Não é esse tipo de ira que eu falo, é a ira que quer olhar e destruir e diminuir a outra pessoa e humilhar ela, né? Então fica muito fácil quando a gente não tem essa hierarquia, quando a gente não tem esse domínio, né, dessa esfera espiritual comandando essa esfera da mente, da gente acabar caindo nessa raiva, né, exagerada nas reações. Que é aquilo que eu falei na live passada, né? Que muitas vezes está nessa exposição às banalidades, às futilidades, né? O dia todo eu estou ali envolvido em ambientes de fofoca, em coisas que não contribuem nada para a minha vida. É óbvio, né? Eu vou minando um pouco essa parte superior e vou me tornando meio reativo em tudo que eu faço, né? Então fica fácil de a gente entender assim, né? Esse dia também aconteceu, né, de eu estar lá numa academia, encontrei um conhecido meu, um amigo meu, e aí ele fez um comentário, né? Ele disse, poxa, tu tá magro, né? Ele disse, mas até aí tudo bem o comentário dele, né? Para mim foi até elogio, mas daqui a pouco ele completou da seguinte forma, poxa, tu tá magro e tu tá treinando todos os dias, como quem diz assim, tu tá treinando todos os dias e tá magro, ou seja, não deu efeito. O que era na cabeça dele, né? Aí eu tô fazendo esse processo, eu tô entendendo. Na cabeça dele, a pessoa que vai pra academia, ela vai pra ficar fortão, ela vai pra ficar maromba, né? Só que a mesma coisa que o cara que falou das lives, né? Eu não sei qual é o objetivo da pessoa e eu acho que o objetivo dela é o meu objetivo. Aí óbvio que naquela hora, né, eu mudei de assunto. Se eu fosse dar uma resposta de repente ia acabar ofendendo a pessoa, não, tá tudo bem. Aí conversei um pouco de alimentação, aí desviei um pouco o assunto e segui. Mas isso é só para a gente usar, né, como exemplo, para a gente entender que muitas vezes a gente está ali dando palpite, né, com base no nosso olhar e esquece que a outra pessoa tem um olhar completamente diferente. Ao entender isso, ao respeitar, ao praticar aquela verdadeira empatia, que não é essa palavrinha que foi banalizada, mas é a palavra de quem se coloca verdadeiramente no lugar do outro para querer ajudá-lo, a gente consegue fazer com que essa hierarquia funcione, né? E essa hierarquia, essa esfera espiritual, ela domina a esfera da mente. Talvez esses exemplos que eu dei até aqui não sejam tão suficientes para a gente entender que essa hierarquia funciona, mas segura aí que antes da gente terminar a live eu vou te dar exemplos concretos onde vocês vão dizer, poxa vida, realmente essa coisa funciona. Mas antes, aí eu preciso passar para essa terceira esfera, né? Essa terceira esfera é a esfera espiritual, do qual a gente pode aqui relacionar alguns tipos de inimigos e materiais que a gente tem diferente lá do corpo, né? Lembra, no corpo eu falei da preguiça, da gula, da luxúria. Aqui na esfera da mente eu estava falando sobre a ira. Quando a gente sobe mais um nível e vai para o lado espiritual, aí a gente tem alguns outros inimigos, né, que eu estou classificando aqui. Por exemplo, a inveja, né? Por exemplo, a avareza, né? A ganância ou muitas vezes a soberba, né? Que a gente pode chamar também de vaidade. Esses são inimigos que são mais elevados, dos quais se a gente não cuida a gente acaba sendo destruído, né? Então veja, eu sei que essa palavra, né, ela gera tem muitas crenças distorcidas, né? Então é uma palavra que às vezes eu até não gosto muito de usar, a questão do espiritual, porque as pessoas, né, cada um tem sua fé, sua crença, e elas já levam para o lado assim religioso, algumas se ofendem, né? Há pouco tempo aconteceu, eu fiz um story ali, onde eu coloquei a foto da minha filha, a pessoa ali que escreveu na caixinha, ela falava, poxa, às vezes eu acho que Deus às vezes eu sinto que Deus não me olha. E aí eu dei uma resposta, né, com todo o amor do mundo para a pessoa, no sentido de ajudar. Pronto, foi o suficiente para já ver a pessoa deixando de seguir porque fica falando de Deus, né? Tipo assim, como se fosse uma ofensa para a vida dela a gente falar de Deus, né? Aí tu vai ver, né? Poxa, falar de putaria aqui, falar de banalidades, tá tudo certo, né? Mas falar de Deus ofende, né? Então, quando a gente fala dessa palavra espiritual, essa palavra espírito é muito comum, né? Mexe, as pessoas sobem as tamancas, acabam se revoltando, não pode falar disso. A pessoa que tem treta nessa área, mas ela quer achar que tem que governar todo mundo e que ninguém pode falar dessas coisas, né? Mas enfim, só um detalhe, né? Então, quando a gente está falando desse campo espiritual, a gente está falando de uma palavra que a gente usa que é transcendente, né? E como que a gente faz para conseguir usar essa esfera para combater esses inimigos, né? Então,
vamos falar ali um pouco sobre essa questão da inveja, né? Ora, eu já dei alguns exemplos aqui na caixinha, né, que às vezes as pessoas falam, poxa, eu fico me comparando com a vida dos outros, né? E aí, sei lá, a pessoa está esperando ali que eu dê uma resposta, não faça isso, não se compare com a vida dos outros. Olha, para mim é muito simples da gente parar de se comparar com os outros, para a gente não ficar querendo colocar balizar o nosso sucesso, né? Sei lá, comparando a vida dos outros. É muito simples. É simplesmente olhar para a vida dos outros e entender, poxa, vão ter pessoas que em algumas áreas, em algumas esferas, em alguns aspectos vão ter a vida melhor que eu mesmo. Poxa, e o que tem isso? Ponto. É só não ser invejoso que tá tudo bem, pronto, acabou. A gente só fica se comparando com os outros, né? Pensando, poxa, esse tem mais, esse tem isso, esse tem aquilo. Quando a gente tem essa ponta de inveja, quando a gente não tem, a gente olha e consegue, sei lá, poxa, ficar feliz, né? Desejar o bem para todo mundo. Isso precisa, obviamente, estar numa esfera chamada esfera espiritual, uma esfera do qual eu consigo olhar para o próximo e desejar o bem para ele. Então, veja, aqui a gente já consegue combater um inimigo, né? Quando a gente para com essas comparações malucas e entende que a gente está vivendo, desejando evoluir, e se o outro tiver uma vida melhor do que eu em algum aspecto, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso. Agora, quando a gente vai para o lado da avareza, né, da ganância, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Aí eu vou pegar um exemplo que é um tanto polêmico, né? Que eu sei que já aconteceu muita treta aqui por eu falar um pouco desse assunto, né? Mas veja, sem citar nomes, eu vou dizer só para ilustrar aqui para que vocês possam entender a cilada que a gente está se metendo muitas vezes, por não olhar mais para essa esfera e para a hierarquia dessas coisas. Estava eu lá num momento, numa situação, num aniversário, e aí chegou um casalzinho muito jovem, e aí a menina tava grávida, né? Tava com o menino ali, e aí, poxa, os dois estavam ali, né? Namorando e tudo mais, muito jovens talvez, né? Ao olhar das pessoas, da maioria, poxa, são muito jovens para ter filho. E aí eu fiz um tipo de comentário, poxa, mas beleza, aconteceu, então pelo menos eles estão, né, de repente vão passar um pouquinho de perrengue, de dificuldade pela imaturidade e tudo mais, mas eles pelo menos, né, abraçaram a causa, tiveram a responsabilidade de assumir e, poxa, a vida segue, né, a imprevisibilidade a gente não sabe, né, mas quem sabe dali surja uma vida totalmente feliz e completa, né? Simplesmente por algo de repente que aos olhos das outras pessoas parece um absurdo, né? Eu querendo dizer, por exemplo, poxa, eles valorizaram uma vida que está ali, né? Que está sendo gerada, né? E aí nessa hora, né? Aí uma pessoa que estava do lado falou, eu já sou contrário, 2 crianças não podem, né, ter outra criança, por mim eu já, né, dito em outras palavras, né, eu já ceifava essa vida. Ora, até aí, né, vamos lá, pode já começar a parecer uma pontinha de absurdo, né? Mas aí se a gente vai um pouco adiante para olhar, até, poxa, se a pessoa ela não quer gerar, não quer ter, até, cada um sabe o que faz da sua vida. Mas ali a gente já estava falando de algo que aconteceu. Aí veja o que a pessoa fala nesse momento, né? Ela falando assim, a justificativa dela era, se é para ficar passando dificuldade, eu prefiro que não tenha, eu prefiro que tire, eu prefiro que a pessoa acabe não tendo essa vida, né? Não gere essa vida. Ora, a que ponto a gente chegou, né? No momento em que a gente fala isso, a gente está atestando o seguinte, olha, coisas são mais importantes do que pessoas, né? Se o problema está na condição material que tu acha que de repente tu não vai ter, nesse momento tu tá ferrando toda a hierarquia das coisas, tu tá colocando as coisas, a matéria acima das pessoas, ou seja, a gente chegou num momento onde a vida já não vale mais nada, onde simplesmente se eu não vou poder ter um pouquinho mais de conforto material, ferre-se a vida, né? Então a vida pouco importa. Ou seja, nesse momento a gente está deixando a avareza e a ganância vencer. Se engana quem acha que avareza e ganância é só para as pessoas que são milionárias. Às vezes a pessoa ela pode estar ferrada financeiramente, mas ela ser um avarento que não olha, que não ajuda ninguém e que acha justamente que, né, as próprias coisas, né, materiais estão acima da vida, né? A Giza comentou até porque a vida não vem pronta, acredito que ela se constrói. Exatamente isso, né? Mas aí para isso precisa ter esse amor, né? Precisa ter esse olhar transcendente de entender isso, né? Porque senão tudo vira banal, tudo vira matéria, tudo vira isso aqui que está aqui.
e pronto. E aí com isso eu começo a não ter mais domínio nessa esfera espiritual. Afinal, tudo é matéria, tudo que vale é o que está aqui. Então pronto, acabou. Eu me torno um avarento, um ganancioso, né? Se é para dificultar a minha vida financeira, a minha vida material, então se for preciso ceifar uma vida, então que seja. Né? Aí é óbvio, aí a pessoa ela não enxerga que às vezes ao fazer isso ela tá lá, né, comemorando, porra, consegui, né, comprar o meu apartamento aqui de milhões, olha só, né, começa a mostrar para todo mundo e por dentro tá totalmente amargurada. Aí no outro lado, no outro dia passando na rua eu vejo ali um mendigo caminhando ali, carregando aquele carrinho de lixo, com 2, 3 filhos na volta deles, descalço, né? Sei lá se eles conseguiram fazer a refeição do dia, mas todos os 3 filhinhos alegres, correndo e felizes, né? Totalmente brincando, um zoando com o outro, né? Com o maior orgulho do pai deles. Então veja, eu não estou dizendo com isso antes que algum implicante venha aqui dizer então você está dizendo que todo mundo tem que virar mendigo. Porra, tá de sacanagem comigo, cara. Eu estou dizendo que existe a esfera material e existe a esfera espiritual, onde um mendigo que está totalmente desprovido de recursos pode ser muito mais feliz do que uma pessoa que tem um apartamento de milhões, mas que está amargurada por dentro. Por quê? Porque coloca a matéria acima das pessoas. É simples, é fácil de identificar isso, né? Quando a gente perde essa transcendência, né? Esse olhar transcendente, pronto, acabou. Aí vira aquilo que eu falei na live passada, né? Tudo que eu faço é construir castelo à beira de abismos, né? Porque se tudo que está aqui na matéria ela é decomposta, ela acaba, né? Então pronto, né? Tudo que eu tenho vira um desespero, porque tudo que eu construo, tudo que é o meu bem central é matéria. Pronto, o meu desespero, uma hora ou outra, por definição, ele vai chegar, porque essa matéria ela vai acabar. Então, se tudo para mim é matéria, o centro da minha vida, o bem da minha vida são as questões materiais, é óbvio que eu coloco esses bens acima das vidas, né? Como algumas pessoas que às vezes eu ouço dizer, né? Não, eu sei lá, não quero ter, não é que eu não quero ter filhos, né? Mas eu não vou ter porque eu nem consegui arrumar minha vida ainda. Aí tu olha, vai lá, a pessoa já tá com um carrão, ela tá com um iPhone de última geração, então ela tá dando desculpa, ao invés de dizer, não, eu não quero ter filhos, ela fala assim, não, eu não vou ter porque eu ainda nem comprei o próximo carro da geração, eu ainda nem comprei o último iPhone, eu ainda não comprei minha mansão, então é só por isso que eu não vou ter filhos, porque se eu tivesse tudo isso, minha vida estava resolvida. Poxa, tu tá de sacanagem comigo, cara. Tu tá o tempo todo colocando a matéria no centro da tua vida. É óbvio que isso não vai dar certo. É óbvio que em algum momento, por definição, tu vai acabar te ferrando. Eu não tô aqui levantando a bandeira, não tem a matéria, não tem dinheiro. Porra, é óbvio, isso é muito bom. Mas é bom quando a gente desfruta, quando a gente domina isso e não é dominado por isso, que é o que eu vejo muitas vezes acontecendo. Isso é dominar essa esfera espiritual e fazer com que essa hierarquia funcione, né? E por fim, o terceiro inimigo que eu estava falando ali, que é a vaidade e a soberba, né? Para isso, né, aí tem a live que eu falava ontem sobre o caipira, né? Se entender, se enxergar e saber que nós somos imperfeitos e que ao caminhar a gente vai cair, o rejeito do biscoito lá que eu falava, da fábrica da mãe do meu amigo, né? Que ela tem a fábrica de biscoito e ela sabe que 15% ali de rejeito vai ter, mas nem por isso ela vai parar de fabricar biscoito. Né? Ou seja, caminhar sabendo que somos imperfeitos e que a gente vai errar e que se errar é muito nobre a gente pedir perdão, faz com que a gente deixe de ser soberba e vaidoso. Essas são algumas situações, alguns exemplos do qual a gente consegue passar a ter o domínio dessa esfera espiritual, colocando ela acima da esfera mental. Agora, para finalizar, eu disse para vocês que eu ia trazer, né, exemplos práticos aqui que iam ilustrar para a gente colocar uma pá de cal, né, nessa história de uma vez por todas, né? Então, veja, eu vou trazer histórias reais, tá? Eu participo lá de uma formação de terapeutas, onde a cada semana a gente tem vários estudos de casos, né? Já estou há mais de 3 anos nessa, então tem tudo que é estudo de caso de todos os exemplos que vocês imaginarem, né? Então lá, a gente está lá entre psiquiatras, psicólogos, terapeutas, toda semana com um estudo de caso, aprofundando o que está acontecendo. E aí eu separei aqui 2 exemplos para vocês, onde ilustram muito bem essa hierarquia que eu estou falando para vocês, como ela funciona. Então veja, a gente tem um caso de um senhor
que estava lá doente, né? Que o psiquiatra estava atendendo ele já estava debilitado totalmente na sua saúde. Então veja, na esfera do corpo, o corpo físico dele já estava deteriorado, ele estava doente, ele tinha sido diagnosticado. Mas, veja, né? Esse senhor, quando ele ia fazer as suas consultas, ele falava com uma grande alegria que ele estava conseguindo formar a sua filha em medicina. Olha que interessante, né? Ao mesmo tempo em que ele estava triste na esfera da saúde, ele estava totalmente alegre na esfera afetiva. Ele nem dava muita bola, às vezes ele falava, poxa doutor, que orgulho, né? Olha que felicidade, eu estou formando a minha filha, isso é um sonho que eu estou realizando. Né? E aquilo ali trazia muito claro para a gente, poxa, como essa esfera da mente, essa esfera afetiva, ela está acima, né, do nosso corpo. Muitas vezes a gente pode estar triste, né, numa esfera inferior, mas pode estar, isso não impede da gente estar totalmente alegre numa esfera superior, né? Tem um professor meu que fala, né, se for para você ser triste, que você seja alegremente triste, né? Óbvio que é uma frase que às vezes não se encaixa no contexto, mas olhando para essa experiência, né, desse senhor já com uma idade avançada ali, já no fim da sua vida, mas ali, né, debilitado de saúde, mas com uma alegria afetiva, porque ele estava conseguindo formar sua filha. Agora veja, assim como tem esse exemplo de hierarquia, né, afetiva e física, a gente também pode olhar para uma hierarquia, para um outro exemplo também na prática que aconteceu, de uma hierarquia espiritual com uma hierarquia afetiva, né? Veja, aí é um caso de uma mãe que perdeu o seu filho. Talvez acredito que essa seja uma das maiores dores, né, que um ser humano pode sentir, né, um pai ou uma mãe que perdem um filho, que não é o curso natural da vida. E aquela mãe, né, segundo o relato, né, desse meu colega, né, ao chegar lá para visitá-la, ela estava obviamente destruída afetivamente, né? Quem que não vai ficar destruído? Seria insensibilidade da nossa parte não ficar destruído, né? É uma chaga que eu acho que jamais vai ser fechada, né? Com uma pessoa que perde o filho. Mas veja, ela tinha uma visão transcendente, onde todos, né, aqueles aí, de fato, né, segundo esse meu colega falou lá no velório, né, desse menino, todas as pessoas enchiam a boca para falar bem do quanto aquele menino era um menino do bem, o quanto era um menino justo, um menino honesto, um menino leal. E essa mãe, né, tinha uma alegria grande, porque a visão de mundo dela, né, ela tinha uma certeza que o seu filho tinha ido para um lugar bom. Inclusive, até pelos relatos que eu soube, ia entrar lá num processo talvez de canonização do menino, de tão bom que o menino era, né? Então veja só, né? Como a gente pode estar triste numa esfera inferior, mas não significa que a gente não possa estar alegre numa esfera superior. Essa mãe, ela estava destruída por dentro, destruída afetivamente, mas espiritualmente ela estava feliz. Ela sabia que o filho dela estava num lugar bom, ela tinha essa visão de mundo, ela tinha esse olhar de mundo, que óbvio, depende muito da fé de cada um, né? Mas ela tinha uma certeza, né? Poxa, eu vou sentir saudade do meu filho, eu não sei como é que vai ser minha vida, porque eu não tenho mais ele aqui para abraçar, para beijar, eu não tenho mais o contato afetivo com ele, e nem corporal, nem material, mas eu tenho uma certeza grande no meu coração que o meu filho cumpriu a jornada dele muito bem cumprida. Eu tenho orgulho de ser a mãe dele, né? E eu sei que ele está num lugar bom, porque é para lá que as pessoas boas vão. Então veja, olha só que maluco, né? Às vezes a gente está destruído por dentro, mas nem por isso a gente precisa ficar de joelhos para sempre, né? A gente pode conseguir encontrar motivos para se alegrar nessa vida, desde que a gente consiga respeitar essa hierarquia, né? Entender que a gente não pode colocar uma coisa na frente da outra, né? Só que quando a gente perde essa visão de transcendência, né? A gente acha que tudo está aqui, tudo é material, e a gente constrói esses castelos, né? À beira de abismos, por definição, a gente vai acabar sofrendo, né? Porque a gente fica nessa coisa, poxa, eu adquiri aqui uma coisinha tão gostosa, um confortinho, mas agora eu tenho medo de perder, né? A gente veio no mundo nu, tu tá maluco? A gente veio no mundo despido, sem nada. A gente chegou aqui sem nada, né? A gente vai embora sem nada. Então, poxa, tu vai se tornar refém
dessas coisas que tu conquista na esfera material ou muitas vezes na esfera afetiva, sem olhar que existe uma esfera que está acima e que abarca todas elas, né? Quando a gente transcende de uma esfera para outra, né? A gente tem que fazer com que essa esfera que está acima consiga envolver a outra, senão fica só papinho furado, né? Quando eu entendo e respeito essa hierarquia, aí as coisas começam a se ordenar dentro da gente. Aí a gente começa a alcançar essa tal paz, né, que excede o entendimento, né, que tanto falam, né? Então, eu acredito que com isso a gente consegue finalizar com esses bons exemplos, eu acho que eu dei aqui. Aconselho, sugiro que repitam, que assistam a live. Talvez eu nunca tenha pedido isso com todo o meu coração, mas eu vou pedir para vocês que estão aqui, para que talvez estejam assistindo o replay dessa live, né? Eu vou pedir para que vocês compartilhem, encaminhem para mais pessoas, né? Porque eu acho que é uma live que pode ser útil para os tempos que a gente vive, para as pessoas que vocês amam. Então compartilhem, mande para mais pessoas, que eu acredito que pode fazer um bem danado, apesar de serem assuntos profundos, delicados, que a gente precisa olhar com calma, com atenção, né? Porque senão, né, a primeira reação, né, quando a gente está ali no nível da mente é ficar meio que, não, acho que não é muito isso, mas façam isso, né? Não por mim, mas por mim também, né? Eu vou ficar muito grato, mas levem isso para mais pessoas, que eu acredito que pode estar ajudando mais pessoas a terem essa visão, né? Esse olhar, né, que foi perdido assim muito nos nossos tempos. Grande Giza, muito obrigado pela presença, muito bom te ter aqui de volta. Saiba que eu te admiro muito também pela tua história. Fiquei muito feliz hoje com o recado do Leandro, falando, né, lá que a dona Janete assistiu a live e gostou muito. Eu disse pra ele, pô, tu tá de sacanagem, né? Eu é que tinha que estar ouvindo a dona Janete, né, cara? Nós é que tínhamos que estar ouvindo as nossas mães, né? Porque elas sim é que tem histórias nobres, né, para nos contar, né? Histórias de amores maiores, né, como esses que eu tava falando, né? Elas é que tinham que estar, mas para mim foi uma grande honra, alegria saber disso. Então amo muito vocês, mando um beijo para todo mundo. Agradecimento aí de quem participou, grande Bruno D'Agostin, pela primeira vez aqui nas lives, né, diretamente de Criciúma. Diego Klimel, meu compadre, também presente. Kelly de Oliveira, Muca Sena, meu afilhado. Vanessa Cardoso, também de Criciúma. Geise Cavalim, pela primeira vez aqui também. Débora Paiva e Tiana Knebel, também presente aí na área. Muito obrigado, pessoal. Final, Silvia Vasques também entrou agora na finaleira, vai acabar tendo que assistir a repetição, mas seja sempre muito bem-vinda. Então, amanhã temos um encontro marcado. Jennifer Maciel também entrou no final, grande abraço, vai ter que assistir a repetição, porque estamos acabando. Mas temos um encontro marcado, né? Durante 7 semanas seguidas agora, então 49 dias, né? A gente vai ter então as lives em dose dupla, né? Grande Clóvis Fernandes também chegou na finaleira aí, grande abraço, meu primo. Então a gente vai ter esses encontros durante as próximas 7 semanas. Silvia é a avó da minha filha, olha aí, grande Silvia, seja bem-vinda, que legal. Vamos saber, a comunidade vai se aumentando aqui, né? Então, sejam muito bem-vindos sempre. Então, a partir de amanhã, a princípio, os horários serão às 6h15 da manhã e às 18h15 da tarde. Sempre fica gravado aqui, mas se puderem me dar a graça da presença de vocês, eu vou também estar muito feliz de ficar trocando essas ideias aqui. Torna o processo muito melhor e assim eu até nem sinto, né, aquele peso de ter que fazer a live meio que com a preguiça do corpo, como nós estávamos falando lá no começo, né? Acaba ficando gostoso mais para fazer, né? E veja só, agora faltavam 100, né? Agora faltam só 98, né? Nem doeu tanto assim, né? Falta pouco, mas até dia 1º de dezembro a gente vai estar aqui, se Deus quiser, tá bom? Grande beijo, ótimo final de domingo para vocês e um ótimo começo de semana. Valeu, tchau, tchau.